Oi, gente. Bom dia. Vou contar para vocês agora uma história inusitada, algo que me aconteceu, surpreendente, que me deixou muito surpreso. Eu fiquei completamente paralisado. Vou contar para vocês a história desse cheque aqui que eu encontrei assinado e completamente em branco. Assinado e completamente em branco. Sem datar, sem absolutamente nada. E sem nenhum número de telefone atrás para que eu pudesse entrar em contato com a pessoa, a dona do cheque. Só que antes de eu começar a contar a história desse cheque, como eu o encontrei, eu vou falar para você um pouco acerca do poder das nossas palavras. Você sabia que as tuas palavras têm poder? Você sabia que as suas palavras são sementes? Que tudo que você falar, aquilo ali, uma hora, mais cedo ou mais tarde, vai acabar acontecendo na sua vida? Se você não sabia, agora você já sabe. É a mais pura verdade. A Bíblia diz, eu não estou aqui pregando religião, mas para que você entenda, é preciso eu falar um pouco da Bíblia. A palavra de Deus, ela nos diz que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Então, se nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, e Deus criou os céus e a terra, os vegetais, os animais, tudo quanto existe através do poder da sua palavra, então as nossas palavras, elas também têm poder e são criadoras. Para termos uma maior ideia, tudo quanto nos envolve, tudo quanto nos cerca, está ao nosso derredor, veio a existir primeiro no mundo espiritual, para então depois passar a existir no mundo físico, que é o mundo onde nós habitamos, que é o mundo onde nós vivemos, certo? Então, as tuas palavras, elas são criadoras. Por isso, nós jamais podemos pensar coisas negativas, coisas que venham nos colocar para baixo, coisas que não venham nos edificar em nada. Tem mãe que só abre a boca para falar palavras de peso contra a criança, que ela não vai ser aquilo, que ela não vai ser ninguém na vida, que ela vai ser um marginal, que ela vai ser um bandido. E aquilo ali, quando a criança cresce, ela acaba desenvolvendo, porque aquilo ali foi plantado na vida dela, especialmente por uma pessoa que tem autoridade sobre ela, que é a sua mãe, que é o seu pai. Então, a Bíblia diz lá em Provérbios que conforme nós pensamos, assim nós somos. Conforme nós falamos, assim acontecerá nas nossas vidas. O próprio Deus, Jesus Cristo, ele falou, ele disse assim que a morte e a vida estão no poder da nossa língua. Tiago também falou do poder da nossa língua, do poder das nossas palavras. As tuas palavras tanto têm poder para criar, como também têm poder para destruir a vida de uma pessoa, certo? Então, sendo assim, partindo daí desse ponto de vista, só pense coisas boas, positivas, e só fale coisas que vão te edificar. Agora, eu vou falar para você a história desse cheque aqui, assinado e em branco que eu encontrei. Olha só, aproximadamente 7 anos atrás, um amigo meu estava me falando que ele havia achado um cheque em branco e assinado. Quando ele me falou aquilo ali, ele me perguntou o que eu faria se eu encontrasse um cheque assinado em branco. E na hora eu estava passando por um perrengue danado financeiro, e eu disse assim para ele, se eu encontrar, eu coloco aí um valor e deposito, porque eu não roubei, eu achei, então eu vou colocar um valor aí e vou depositar.
E eu falei aquilo ali sem pensar, sabe? Falei assim sem nem sequer pensar. E falei assim, um dia, quem sabe eu vou encontrar. Um dia eu vou achar e vou depositar um valor muito alto lá e vou desfrutar daquela bênção ali. Porque se eu achei, foi Deus que me deu. Foi Deus que permitiu que eu achasse. Os dias foram se passando, os anos se passaram. E uma certa feita, eu estava passando no centro da cidade de Guarulhos e eu entrei em uma loja que vende livros usados para comprar alguns livros que eu gosto muito de ler e também uma Bíblia de estudo. Entrei, realizei ali aquela compra e fui embora para minha casa. Quando eu cheguei em casa, guardei, foi no finalzinho da tarde essa compra. No outro dia de manhã, eu fui ler o livro, peguei a Bíblia especialmente e abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, do meio da Bíblia caiu esse cheque aqui, assinado e em branco. Eu fiquei completamente paralisado, sabe, em estado de choque. Falei, caramba, um cheque assinado em branco. Foi aí que eu me lembrei das palavras, das sementes que eu tinha plantado lá atrás, que um dia eu iria encontrar. E eu coloquei aquilo ali com tanta certeza em minha alma, em meu coração, que eu iria encontrar, e não mudei a minha convicção de que eu encontraria, que acabou acontecendo. Mais uma prova de que as nossas palavras, elas têm poder e elas atraem as coisas boas ou ruins para as nossas vidas. E aí eu fiquei tentado porque o nosso país agora está passando por um momento muito difícil de crise financeira, crise econômica. E eu, como não sou melhor do que nenhum brasileiro, não poderia estar diferente, um pouco apertado financeiramente. Vieram muitos pensamentos na minha mente de depositar esse cheque, de colocar um valor. E eu falando com Deus, falando com meu pai, ele falou ao meu coração para eu não fazer isso. Ele disse assim ao meu coração, rasgue esse cheque, porque através dessa sua atitude eu vou te exaltar, eu vou te abençoar sobremaneira e vou abrir as portas que se encontram fechadas na tua vida. Você vai ver daqui a pouco o que é que eu vou fazer com esse cheque aqui. E olhando para esse cheque aqui em branco e assinado, eu me lembro também de Marcos 16, 16 e 17, onde o próprio Jesus, ele nos deu uma procuração assinada por ele. Ele nos deu um cheque igual este daqui, assinado e em branco, quando ele disse lá, ide em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e escorpiões, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farão dano algum. Quando Jesus falou isso, ele nos deu um cheque assinado em branco. Esse cheque assinado em branco, uma pessoa que assina um cheque e deixa em branco, sem cruzar, sem datar, sem colocar nenhum valor, nada, ela está dando para qualquer pessoa que encontrar esse cheque a autorização dela colocar qualquer valor que quiser, ir lá e sacar, ir lá e depositar. Foi isso que Jesus fez conosco. Deus, ele nos entregou um cheque assinado e em branco. E ele falou para todos nós que somos filhos dele, pode ir e coloque o valor que você quiser neste cheque. Porque este cheque eu estou assinando, estou entregando na sua mão. Deus, ele nos deu um cheque assinado e em branco. Ele colocou nas mãos da igreja. A igreja não é as quatro paredes, não é o templo. Ali é um local onde nós nos reunimos para um momento de comunhão com os irmãos. A igreja é você, você é a igreja, você é casa de Deus. Eu sou casa de Deus, é em mim onde o Espírito de Deus habita. Então, esse cheque aqui,
ele será rasgado no local da assinatura para que ninguém venha achá-lo e venha usá-lo de má fé e prejudicar o proprietário, o dono deste cheque. Mas o cheque que Jesus te entregou, o cheque que Deus te entregou em branco e assinado por ele, não desperdice, não rasgue esse cheque. Utilize esse cheque com sabedoria. Coloque aí um valor, mas não coloque qualquer valor. Coloque um valor muito alto, muito alto. Sabe por quê? Porque Deus, ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata que existe em todo o mundo. Lá em Ageu diz sobre isso. Você pode pesquisar aí. Ele diz: minha é a prata e meu é o ouro. E como nós somos filhos de Deus, ele é o teu pai, tudo que é dele é teu, por direito. E isso independente daquilo que você faça, daquilo que você é. Ah, mas eu erro, eu falho. Você continua sendo filho de Deus. Uma vez que você o aceitou como sendo seu Salvador, você continua sendo filho dele. Nada muda. Isto é completamente imutável. Imutável pelo nosso Pai Celestial. Então, meu irmão, minha irmã, olha só o que é que eu vou fazer com esse cheque. Não faça isso com o cheque que Jesus ele colocou nas suas mãos. Chegou a hora de rasgarmos em 4 partes para que ninguém venha usar de má fé. Estamos rasgando nesse exato momento. Se eu falar para você que eu não fiquei sendo tentado durante muito tempo, fiquei. Mas nada paga a minha paz, nada paga a tua paz. A tua felicidade não está em coisas, não está em dinheiro. A tua felicidade, a tua paz, ela está no Senhor Jesus Cristo. Alguém poderia dizer assim, mas caiu de dentro da Bíblia, foi um presente que Deus te deu. Usa, deposita-o, coloca aí um valor qualquer, deposita. Não vou fazer isso, sabe por quê? Eu não iria ter paz mais nunca na minha vida, ainda que este cheque caísse com fundo. Eu ia viver completamente atormentado para o resto da minha vida. Então eu prefiro fazer isso e jogar no lixo. Ok? Deus abençoe, um abraço, fiquem com Deus.